Campbell e Jung se encontraram perto de Bollingen, onde fica a famosa torre medieval do psiquiatra suíço, 8 anos antes de sua morte, em 1953. O relato desse momento, feito por Jean, esposa de Campbell, não é só interessante para quem admira o trabalho e pensamento desses dois grandes eruditos e criativos autores, mas também pode expor uma diferença intrigante que nós usaremos em nossas comparações e que muito ajudará na compreensão das ideias. Estávamos dirigindo um pequeno carro alugado. Nós parávamos e perguntávamos às pessoas: para que lado é Bollingen? E eles apontavam para uma certa direção, e então lá íamos nós. Mas aí nos perdíamos e perguntávamos de novo. Uma vez nos direcionaram para o local de onde tínhamos vindo. Finalmente paramos e perguntamos em um convento e nos deram instruções. Estávamos passando por um campo com grama alta quando vimos um tipo de estrada sinuosa regional. Havia trilhos ferroviários e tínhamos que cruzá-los. Não podíamos ver ou ouvir nada, e então começamos a atravessá-los devagar. Mal havíamos cruzado quando um destes trens elétricos suíços, muito silencioso, passou em disparada atrás de nós. Ficamos sentados, simplesmente paralisados no lugar. Joe disse que aquilo fazia lembrar daquele momento arturiano quando a ponte levadiça cai bem atrás de Vain, no momento em que está entrando num castelo encantado e corta seu cavalo ao meio. Mas o herói sobrevive. Havia um aglomerado de árvores à frente e fomos adiante pela grama. Saímos e batemos na porta da torre de pedras no estilo medieval. A senhora Jung atendeu e nos convidou a entrar. Era a travessia mitológica que, de certa forma, dava o tom daquele encontro. Campbell mantinha essa percepção do mundo, de que tudo nele estava constantemente ativado pelos grandes motivos mitológicos, quisesse a cultura moderna ver este fato ou não. Não que Jung fosse completamente diferente, mas ele partia de um outro ponto de vista. Nós sabemos que Campbell foi muito influenciado por Freud e por Jung. A menção aos dois autores já num de seus primeiros livros, O Herói de Mil Faces, e mais para frente, já no primeiro volume de seus As Máscaras de Deus, chamado Mitologia Primitiva, a teoria freudiana aparece para ajudar a explicar as primeiras relações inevitáveis entre os acontecimentos da vida e os símbolos que ressoavam psicologicamente. Por exemplo, Campbell cita a água como imagem primordial ligada ao mágico processo de nascimento, assim como um símbolo da fonte da vida e origem mitológica de todo o universo, já que com o parto sempre há muito derramamento líquido. Já as cavernas eram o útero da própria Terra e um dos locais mais importantes para se reentrar em momentos em que era necessária uma morte e um renascimento psíquico. Por exemplo, quando era chegada a hora de deixarmos a vida e a mente infantil e adentrarmos o universo adulto, uma mudança muito mais complicada do que se considera hoje, talvez erroneamente. Jung, por outro lado, torna-se muito mais presente na obra campbelliana, principalmente porque o conceito de inconsciente coletivo parece ser o único que permite paralelos com a teoria do monomito, a ideia de que há um caminho mitológico e psicológico natural, mais ou menos igual entre todos os seres humanos, independente da cultura em que se está inserido. Apesar de Freud dizer o mesmo sobre o mito de Édipo, ele não relacionava os impulsos humanos a uma psique que participa e está inserida na natureza. Para o famoso austríaco, nós somos seres com um mundo interno complexo, capaz de criar a civilização, precisamente porque deixamos de ser naturais para sermos humanos. A teoria freudiana parte do princípio de que é exatamente a tensão consequente desta cisão com os aspectos naturais que cria a psique e suas necessidades de elaboração. Na prática, parece não haver muita diferença.
Seres humanos sempre terão que lidar com tensões entre o que sua natureza instintiva coloca como exigência e desafio e o que sua consciência social permite. Mas a forma como nos imaginamos, seres cindidos ou não, e não cindidos seria no caso de Jung, este que o Campbell preferiu, faz toda a diferença para a compreensão e relação com nossa própria condição. A cisão com a natureza, como sabemos, é um tema bastante presente nas religiões ocidentais, principalmente monoteístas, incluindo o judaísmo de Freud, e que carregam uma relação com a vida mais tomada por culpa, por uma sensação de inadequação e um certo lamento pela incapacidade que temos, como humanos, de retornar a um certo estado embrionário divino que foi perdido. Nesse sentido, estamos fadados à condenação, e em termos freudianos, isso é o mesmo que afirmar que a essência da condição humana é neurótica e nunca poderá ser outra. A história contada dessa forma tem mais dramaticidade, tem uma dor constante e pode até levar a um apaixonamento pelo sofrimento psíquico, já que, quando transformado em expressão cultural, esse sofrimento torna-se realmente uma fonte inesgotável de imaginação. A criatividade, portanto, está na obra freudiana com certo descrédito da posição em que a humanidade se encontra. Assim como Édipo, não é possível escapar de um destino maldito. A cultura, portanto, é só o resultado do preço que pagamos constantemente por esta sina. Também como Édipo e como filhos de personagens como Adão e Eva, nossa condenação foi dada antes do nascimento e é inevitável, irrevogável, ainda que possamos ressignificar e representá-la em quadros, livros, filmes, músicas e tantas outras formas culturais. Nossa vida é um corajoso lamento que permanece para sempre. Em Jung também há tensão, mas é para compreender o que a própria natureza demanda de nós para que nos aproximemos dela, considerando que a cultura é uma consequência da fluência natural das coisas. O homem não a criou conscientemente e a psique não surgiu como resultado desta briga entre deixar-se levar pela natureza ou conter-se pela ordem social. Conflitos existem intrinsecamente pela natureza como ela é. As demandas são universais, inescapáveis, sendo você um ser humano ou um animal. Com a diferença de que, como humanos, temos a possibilidade de relacionarmos o externo com o interno através de uma espécie de transmutação simbólica impessoal, ou, em outras palavras, através das imagens que nos aparecem na psique e representam o que estamos experienciando. Essas imagens também não têm uma origem consciente na história humana coletiva ou individual, pois as condições de um momento histórico particular, dentro das quais elas aparecem, parecem ser mais a roupagem por onde se manifestam. Elas são, então, uma resultante da conturbada e multifacetada ação da própria natureza no ser humano, o que atesta seu pertencimento a ela. Imagens vêm sem que desejemos, nos cutucam e podem ser ressignificadas por nós, porém sempre num diálogo que parece estar longe de nosso controle consciente. Com elas, passamos a reinterpretar as representações do mundo e suas reverberações, e este fato inevitável que se passa a todos não é de forma alguma consequência de um ato humano. A busca de Campbell pelo monomito, portanto, era a busca pelas reverberações essenciais e repetitivas que subjaziam toda e qualquer experiência mitológica na tentativa de dar sentido aos acontecimentos da vida, e eram essas mesmas reverberações que podiam ser vistas a qualquer momento, em qualquer época, segundo ele. A ideia era ter um olhar transparente para a transcendência, ou, em outras palavras, perceber que, com um olhar mais apurado, seria possível ver através das diferentes expressões culturais que pareciam indicar uma história completamente distinta entre os mitos, mas só pareciam. Para Campbell e Jung, estamos todos ainda dentro da natureza, influenciados por seus movimentos como sempre estivemos. Mas diferente de Campbell, para Jung o que movia o mundo era a psique, e a mitologia era sua grande linguagem.
Jung, como sabemos, era filho do romantismo e do idealismo alemão, e muito da estrutura de seu pensamento teórico nasce da perspectiva de mundo desses movimentos filosóficos. Mas o que foram esses movimentos? Na segunda parte deste vídeo, faremos uma revisão histórica para responder essa pergunta. Até a próxima! O movimento romântico na Alemanha nasceu